O outro surge, deixa guardado, depois volta e... Como é que é? O meu processo. O teu processo. Outro dia eu li na Zero Hora, assim, na função da Feira do Livro, alguns poetas foram desafiados a escrever um poema em 10 minutos. Ah, sim, eu li. Sim, acho que era 10 minutos, isso, né? 10 minutos. Eu li aquilo e pensei, eu não conseguiria de forma alguma. O meu processo é completamente diferente, assim. Ele é silencioso, eu acho que não é à toa, né, o nome do livro. Geralmente na madrugada. Às vezes é interessante, assim, uma palavra me encantou por algum motivo, sei lá, palavras que eu acho lindas, como melancolia, por exemplo, né? A sonoridade da palavra. E algumas coisas vão se associando a isso, mas num processo muito, muito subjetivo, lento. Lento, ele acaba durante talvez aquela noite ou uma noite mais, né? Mas ele não é rápido, assim. Eu sinto como se fosse um mergulho, uma espécie de mergulho, e naquela saidinha para respirar, a palavra vem. Sim, acho que é mais ou menos isso, né? Entra em contato. Mas no meu caso, se eu tiver em contato direto com o caos das coisas, eu não vou conseguir escrever. Eu preciso estar num nível onde eu consiga pensar um pouco, né, a respeito delas. Precisa do silêncio. Eu preciso do silêncio, que não é nem necessariamente o de fora, mas o de dentro, né, assim, a tranquilidade para... Tem essa poesia que deu o nome ao livro, que a poesia é dentro. Dentro, né? Exato. Diz assim, ó: eu estava dentro do quarto, havia tanto dentro, você dizia tantas portas e ruas e longes, como dias e horas e versos apinhados de sede e de ontens. Eu estava aqui dentro. Você me ouvia? Boneca russa em casa de silêncios. Antes do verbo, dentro da carne, meus tambores apontavam a direção. Tão dentro, você repetia. E eu naquele vestido de arco-íris e espera. Sandálias vermelhas, vontades, pulseiras. Poemas espalhados por todo o chão. Muito lindo. Eu acho que esse livro, esse poema, ele resume um pouco, assim, acho que a ideia, né, do que a gente está falando. É engraçado porque, às vezes, as pessoas perguntam assim, tu estava pensando em alguém, em alguma situação específica, né? Eu acho que há poemas que sim, que parece que são direcionados, né, para algo, assim, muito, muito particular. E há outros, assim, que depois que saem, parece que eles foram escritos para todo mundo, assim, cada pessoa que se apropriar, né, vai fazer a sua leitura. E aí, quando eu falo meus tambores apontavam a direção, eu lembro muito, assim, dos próprios poetas que se leem, né, entre si, assim, a ideia de que o que é de dentro de um chega no outro, né? Por mais silencioso que seja esse processo, acaba chegando, né? Por mais que seja a bonequinha russa, uma dentro da outra, sim, alguém vai chegar. E a tua vida ali tem sempre as águas... Sempre, como companhia, né? Estou vendo aqui, tu nasceste no Laranjal. Nasci no Laranjal. Nasci em Pelotas. Na praia do Laranjal. Isso. E agora moras na praia do Cassino. Quer dizer, tem até uma mistura aí de... Exato, eu acho isso poético por si. De tipos de água. Exatamente. Né? Eu nasci em Pelotas, né? E a minha família, a gente sempre teve casa no Laranjal e passou assim, eu passei vários momentos da minha infância, da minha adolescência, da minha vida adulta por lá, né? E eu tenho, eu acho, como lugar, assim, de equilíbrio, de, sei lá, o chão, né? Onde a gente se acha, para mim, é aquela areia lá da Praia do Laranjal, olhar para a lagoa, enfim, toda a ideia, assim, de Pelotas, a coisa do frio, né? Acho que da introspecção tem uma influência muito grande, assim, sobre, né, a pessoa. A primeira poesia, tu tens ela? Eu tenho ela em algum lugar. Foi aos 17 anos, em 88. Tenho. Esta tu nunca... Eu nunca publiquei. Não, eu tenho ela guardada. Não sabia. Nem na internet, nem... Não. Até não sei o que eu pensaria dela, assim, hoje. Por quê? Eu não sei, eu acho que quando eu comecei o blog, eu comecei daquele momento, assim, 2008, comecei a colocar no blog um poema que eu tinha escrito ali, né? Naquela época. E tu lembra os anteriores? Qual é o tema da primeira? Assim, eu acho que era o amor romântico. Eu acho que era, assim. Eu lembro, assim, de ter escrito numa situação, assim, de apaixonamento, né? Acho que primeiro grande amor, enfim. E foi depois de ter ouvido uma música também. Até vou recuperar, vou tentar me encontrar com ele. Por que 2008 blog? Por que tu decidiu tirar os teus poemas ou
começar a mostrar o que... Sim. Porque se tu não tirou, né? Tu não recuperasse os que estavam... Os antigos. Sim. Começaste a mostrar. Por que decidir mostrar para as pessoas o que tu escrevia? Eu acho que 2007, assim, que foi o ano que eu entrei, né, na FURG, eu entrei finalzinho de 2006, foi um ano, assim, de grandes começos, né? A gente começou o curso de psicologia na FURG, eu me mudei, depois, início de 2008, me mudei para Rio Grande, né? Eu acho que foi um ano, assim, de tranquilidade, assim, sabe? A coisa de estar em casa e ter, né, ter essa paz para se pensar, enfim, eu acho que foi isso, né? E nesse ano, quando eu entrei, eu tive contato com uma colega que era também profundamente apaixonada por poesia e música, e começou também a coisa de internet para mim, né? Acho que para outras pessoas já existia Orkut, né, enfim. E aí ali a gente começava a trocar trecho de vários amigos, né, trocar trechos de poesia, videozinhos de música e tal. Eu talvez tenha permitido assim um espaço maior dentro de mim. Já tinha terminado o doutorado, né, não só para as coisas da academia, mas, né, para poder realmente abrir isso de deixar a coisa fluir mais, com mais tempo. E eu acho que essa frase, assim, eu quero ler os teus escritos, né, que veio dessa colega Cristina, depois uma poeta, Marília, depois outro poeta, Giliardi, que fez letras, né. Ele já veio aqui no programa também. Foram as primeiras pessoas que disseram que queria ler o que tu escreve. E aí eu pensei, bom, é legal esse negócio de blog, então vou montar. E aí, do lado de cá, eu acho que as influências já começam a aparecer, né? Tem um poema do Fernando Pessoa, que o Vitor Ramil musicou, que é A Noite de São João, né? E tem um verso que diz, do lado de cá, eu sem Noite de São João. Eu achei aquele tão sonoro, né? E aí ficou o do lado de cá, a partir daquela época. E a editora é de São Paulo, né? A editora é de São Paulo, editora Patuá. Tá. Eu conheci a editora primeiro pelo site, né, há vários anos atrás, 2 anos atrás mais ou menos, buscando assim que editoras que publicavam poesia, encontrei, e depois a gente se achou no Facebook, né. É uma editora com uma proposta muito linda, a gente vê pelo próprio trabalho, né, de editoração gráfica. Eu acho interessante, assim, eu sempre pensava, eu não gostaria de pagar para publicar os meus poemas, eu não espero ganhar nada com isso, né? Mas eu queria poder ter um trabalho de divulgação, saber que leitores não só aqui pertinho de mim, mas, né, mais afastados no país pudessem ter acesso. Aí eu comecei a olhar os livros, né, que a editora publicava, e são realmente muito bonitos, né? Eles recebem, a editora tem em torno, se eu não estou enganada, tem em torno de 2 anos e tem recebido muitos e muitos originais. E até esse momento tem cerca de 60, 70 livros já publicados, né? Tem sido referenciada como uma das editoras que mais tem crescido no país, e com uma proposta bonita, né, que é publicar poesia, contos, crônicas, né? A gente tem esse mercado de publicação de poesia parece que está muito restrito, então, né, é um espaço que se abriu, assim. Tem várias poesias escritas para alguém. Sim, com dedicatórias. Com dedicatórias, tem. E as poesias dizem respeito a esse alguém e a relação com esse alguém, ou é uma homenagem que tu escolhe? Tem. Por exemplo, tem um poema chamado... Por exemplo, Girassóis, em memória de Ari Rodrigues de Souza. O meu avô. Esse poema eu escrevi em novembro, dia de finado, sem ser esse, no outro, em função, né, de saudade, enfim, né, e dediquei a ele. Mas às vezes eles surgem de um jeito interessante, assim, por exemplo, a gente se troca muita correspondência, né, não só a internet, mas correspondência mesmo, aquela coisa legal de chegar cartas e livros pelo correio. E eu recebi de um poeta da Bahia um jornal que ele edita lá em Iraquara, chamado Equador das Coisas, e chegou pelo correio, né. E eu achei tão bonito, assim, porque veio um bilhetinho escrito com máquina de datilografar, a gente não vê mais, né? E aí eu escrevi um poema falando nisso, assim, daquele bilhete que chega, né, com
que se perdeu isso. Isso, A sensação de receber uma carta. Agora é SMS e e-mail. Perdeu-se isso. Então são coisas, né? Coisas assim que, sei lá, inusitadas, por exemplo. E ainda escrita à máquina. É uma dupla saudade. Exato. Outro dia eu li a palavra astrolábio e achei linda. Tem um poema. Tem um poema, né? E aí eu lembrei de um poeta, o que faz o prefácio, né, que é o Assis Freitas. Eu sempre aprendi muitas palavras que eu não conhecia lendo poemas dele, né? E eu sempre me refiro assim, é como se ele fosse um dicionário, né? E aí eu fiz esse poema para ele, Astrolábio. Eu não decorei, não consigo, mas diz algo do tipo: imagina a palavra astrolábio correndo os céus da tua boca, né? E aí foi. Eu não encontrei. São situações, né, que vão... Astrolábio, tá aí. para Assis Freitas. Imagino a palavra astrolábio correndo os céus da minha boca, a tua língua inquieta e necessária. Imagino-a entre os teus versos, nas retinas das moças atentas aos corcéis e às fadas. Imagino-a nas 1001 noites em que teu canto tão exato reinventa o dicionário. Ele tem um blog chamado 1001 Poemas, né? E aí vem o 1001 Noites. Brincadeira com 1001 Noites. Então tem vários dedicados, sim. É muito interessante. Tu falavas... A capa, quem foi? Leonardo Matias, um artista que é parceiro da editora Patuá. Tem trabalhos belíssimos. Muito bonita a capa. Muito bonito, né? Muito bonito. O trabalho do livro é bem bonito, né? É interessante que segundo o Eduardo, né, o meu editor, esse desenho, né, essa arte já estava pronta, e aí ele leu, né, o livro e associou a arte ao livro. Ela não foi feita exatamente... Não foi feita especialmente para o livro. Aí quando eu olhei essa guria sem rosto com uma caixinha na cabeça, eu pensei, perfeito, acho que é exatamente isso que eu estou falando, né? Dessa casa que cada um carrega e que pode ter um rosto, mas pode ser todo mundo sim. ao mesmo tempo. Então, adorei.